Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Iniciamos este curso com o estudo do livro de Gênesis. E hoje iniciaremos o estudo do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Muitos dos nossos ouvintes esperaram por esse livro desde que começamos a estudar a Bíblia. Existem várias razões para o livro do Apocalipse, entre todos os 66 livros da Bíblia, ter sido colocado como último livro. Uma das razões é que este é o livro mais difícil de ser entendido. O requisito básico para entender o Apocalipse está nos outros 65 livros da Bíblia. Veremos o porquê daqui a pouco. Outra razão por que este é o último livro da Bíblia é porque existem duas áreas de verdade sobre a qual não entenderíamos nada se não fosse o livro do Apocalipse. A palavra grega Apocalipse significa remover ou retirar o véu. O conceito é o seguinte: existem milhões de coisas por trás do véu, pesado, e você nunca descobriria quais são elas. Deus, portanto, remove o véu, de forma que vejamos o que está por trás dele. Tecnicamente, uma revelação é algo que você só sabe porque Deus tirou o véu. As duas áreas que seriam difíceis de se entender sem uma revelação é a maneira como a Bíblia começa e termina. A Bíblia começa com o livro de Gênesis, que significa começo. O livro de Gênesis tem a ver com o começo de tudo. Deus humilhou Jó, um grande pensador e homem espiritual, com a pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Como é que Jó poderia saber? Ele estava lá quando tudo aconteceu? Como Jó ou qualquer outra pessoa poderia saber tanto assim sobre a criação? Ninguém estava lá. Nenhum cientista poderia saber. Para um cientista dar o seu parecer sobre um evento, ele tem que estar no local do evento, observar o fenômeno e fazer experimentos. A partir daí, ele pode tirar conclusões. A questão da criação, como um ato de Deus, foge do alcance de um cientista. Um filósofo pode filosofar a respeito do começo de tudo. Depois de um ano estudando filosofia, o curso foi concluído com a seguinte frase: eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas é inteligente pensar sobre isso. O filósofo dá sua opinião sobre a criação, reflete sobre o fenômeno e conclui com a visão agnóstica sobre o assunto. Ninguém sabe nada sobre isso, mas é bom pensar sobre o assunto. Tem uma pessoa que pode falar com propriedade sobre o assunto. Essa pessoa é o profeta que recebeu uma revelação da parte de Deus. Você pode dizer que não existe esse negócio de revelação. É aí que a fé entra. É sua opção crer que a Bíblia é uma revelação de Deus, ou que ela tem a revelação de Deus. Muitos creem que ela é uma revelação de Deus. A palavra revelação envolve todas as maneiras pelas quais um homem pode se comunicar com Deus. A palavra inspiração é um termo que especifica a maneira pela qual Deus se comunica com um homem através da Escritura. Nesse contexto, a Bíblia é tida como sendo uma revelação especial de Deus. Lendo a Bíblia, descobrimos que ela começa com um profeta dizendo: tive uma revelação de Deus. Deus tirou o véu e me mostrou como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos. O mesmo se aplica ao fim de todas as coisas. O que vai acontecer? Como podemos conhecer o futuro? Só podemos conhecer o futuro se Deus nos revelar. Por isso a Bíblia termina com um profeta, o apóstolo João. E ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. A Bíblia começa com uma revelação de como tudo começou e termina com uma revelação de como tudo vai acabar. Antes de começarmos o estudo deste livro, quero passar uma tarefa para você. A parte mais importante do nosso curso vai começar daqui a pouco. Depois, quando você terminar o curso conosco, vai começar o seu próprio estudo da Bíblia. Agora pegue uma folha de papel e faça uma coluna. Coloque um título para esta primeira coluna. Escreva: sinal.
Preste atenção no início do livro do Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A tradição conta que João foi jogado no óleo quente, mas não morreu. Havia rumores de que ele jamais morreria, porque Jesus tinha dito a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Por isso dizem que quando cozinharam João no óleo fervendo, e ele não morreu, decidiram colocá-lo na ilha de Patmos até que ele morresse por lá. Alguns dizem que ele ficou lá sozinho, outros que trabalhou nas minas de sal, realizando trabalhos forçados. Não podemos afirmar com certeza porque essas informações baseiam-se na tradição. Mas o que sabemos com certeza é que em algum momento João foi parar na ilha de Patmos como prisioneiro por causa da sua fé. Sabemos disso porque foi o que ele declarou no primeiro capítulo do seu livro. João recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Deus tirou o véu e revelou a João alguma coisa. Atente para o detalhe que João não fala revelações no plural, mas no singular. Revelação de Jesus Cristo. Não houve várias revelações, apenas uma. Esta foi uma revelação de Jesus e significava para João algo muito especial. Esta palavra significada está ligada a signos ou sinais. Isso quer dizer que foi transmitida a João através de uma linguagem de sinais. Os judeus pediam sinais. Eles tinham uma linguagem de sinais muito bonita. E no livro do Apocalipse temos uma compreensão melhor dessa linguagem. João sempre escreveu na forma de sinais. Foi assim que ele escreveu seu Evangelho. O livro do Apocalipse é um livro de sinais. Faça uma lista destes sinais na primeira coluna à medida que você lê o Apocalipse. Por exemplo, o cavalo branco, o selo, os 4 seres viventes, o mar de vidro, os 7 candelabros, as 7 taças e todos os outros sinais ou símbolos que você encontrar. Anote. Como nome da segunda coluna, coloque revelação pessoal. Ore pedindo a Deus e ao Espírito Santo que retire o véu. Retire o véu para você e mostre o que todos esses sinais do Apocalipse significam. E então escreva o significado na segunda coluna. Estes símbolos ou sinais são bíblicos e muitos são encontrados em outras passagens da Bíblia. Se você os encontrar em outros livros bíblicos e compreender o significado deles, poderá aplicar o mesmo significado no livro do Apocalipse. Como título da terceira coluna, escreva assim: a palavra. Nesta coluna, faça uma lista das outras referências bíblicas que citam estes símbolos. Uma concordância bíblica será de grande ajuda para você. Existem vários comentários publicados sobre o livro do Apocalipse, escritos por pessoas que acreditam ter recebido do Espírito Santo a interpretação para tais sinais. Na próxima coluna, escreva o significado dos sinais dado por outros comentaristas. Por último, na última coluna, escreva a sua conclusão final. Se você escrever tudo o que encontrar, provavelmente vai acabar com um caderno de umas 150 páginas. Procure se esforçar porque esta tarefa o ajudará a compreender melhor o livro do Apocalipse. Sendo o livro do Apocalipse tão importante, é realmente especial você tirar um momento para estudá-lo. Na verdade, lendo o livro do Apocalipse, você poderá compreender mais sobre esta linguagem de sinais. Esta foi a linguagem usada por Deus para se comunicar com o seu povo e para decodificá-la são necessárias algumas chaves. Numa guerra, o inimigo sempre tem um código de mensagens e mensagens codificadas que os especialistas tentam decodificar. Eu sugiro que você estude o livro do Apocalipse como se ele fosse uma mensagem codificada para o povo de Deus. Você vai precisar de algumas chaves para decodificá-la. A primeira chave é o Espírito Santo. Não dá para entender coisas espirituais sem o Espírito Santo.
Isso se aplica principalmente ao livro de Apocalipse. A função do Espírito Santo é nos ensinar o que é espiritual. Por ocasião da última ceia, Jesus disse que a função do Espírito Santo nos mostrar o que está por vir. Este livro trata essencialmente do que ainda está por acontecer. Portanto, o Espírito Santo é a primeira chave que abre o código da mensagem do Apocalipse. A chave número 2 é saber que estes símbolos do livro do Apocalipse são todos símbolos bíblicos. Se você fosse um judeu profundo conhecedor do Velho Testamento, todos estes símbolos do Apocalipse não lhe seriam assim tão estranhos. Fica mesmo muito difícil para uma pessoa entender o Apocalipse se ela não estiver familiarizada com a simbologia da Bíblia. Tomemos, por exemplo, o capítulo 4 do Apocalipse. Diz assim: uma porta que se abre para o céu, através da qual você pode ver o céu. Bom, alguém está sentado num trono. Aquele que está sentado no trono, semelhante às pedras jaspe e sardônio. E ao redor do trono, um arco-íris como uma esmeralda. Se você fosse um judeu aprofundado nos conceitos do Velho Testamento, você se lembraria da descrição das vestimentas do sumo sacerdote. Isso no capítulo 28 do livro de Êxodo, usadas no tabernáculo do deserto e depois no templo de Salomão. O sumo sacerdote deveria usar uma estola com 12 pedras bordadas, uma para cada tribo de Israel. A primeira pedra era sardônio e representava a primeira tribo de Israel, a tribo de Ruben. A última pedra representando a 12ª tribo, a tribo de Benjamim, e era jaspe. A 7ª tribo era Judá, e era representada pela pedra esmeralda. Todos esses nomes em hebraico têm um significado. Por exemplo, Ruben significa veja meu filho. Benjamim significa filho da minha mão direita. E Judá significa louvor. Por isso, quando a porta do céu se abriu, na linguagem simbólica foi dito assim, veja meu filho, filho da minha mão direita, louvai-o. Todo judeu aprecia muito esta linguagem de sinais. Bom, no próximo programa vamos continuar. Até lá. Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se você está ouvindo esse programa pela primeira vez, saiba que ele é parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia e já estudamos 65 dos 66 livros que a compõem. Hoje comentaremos sobre o último e talvez o mais difícil dos seus livros, que é o Apocalipse. E você é nosso convidado. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Observe, a revelação no singular. Esta revelação foi dada ao apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos e significada para João por um anjo. Quando falamos a palavra significada, nos referimos a signos, porque a mensagem da revelação de Jesus Cristo dada a João é uma mensagem para o povo de Deus em linguagem de sinais ou signos. É uma mensagem dada ao povo de Deus em códigos, e a única maneira do povo de Deus compreender essa mensagem é por meio de chaves que desvendam estes códigos. Já falamos sobre algumas dessas chaves e hoje falaremos sobre outras. Logo de início, quero dizer que nosso objetivo é fazer apenas uma introdução ao livro de Apocalipse no curto espaço de tempo que temos, um total de 7 programas. Futuramente faremos outro tipo de estudo mais analítico. O tipo de estudo que estamos fazendo agora é introdutório e oferece uma visão geral de cada livro da Bíblia, procurando mostrar como cada um deles se encaixa num todo. Esse estudo do Apocalipse visa dar uma visão geral deste livro e também mostrar como ele se encaixa com os outros 65 livros da Bíblia. No programa passado comentamos que a Bíblia começa com uma revelação sobre a qual não teríamos nenhuma informação se Deus não nos tivesse revelado. A palavra revelação tem o mesmo significado da palavra grega apocalipse, que significa remover o véu. A ideia é que existe uma verdade por trás do véu que você jamais descobriria se Deus não o removesse e não a revelasse. A primeira verdade que a Bíblia revela é referente à criação, ao começo de tudo. Como tudo começou, a Bíblia termina removendo outro véu e revelando outra verdade, a do futuro. Como tudo vai acabar? O que vai acontecer no fim de tudo? Sem uma revelação de Deus, jamais poderíamos saber a resposta.
A frase "Eu sou o Alfa e o Ômega" aparece várias vezes no último livro da Bíblia. Seria a mesma coisa que dizer "Eu sou o A e o Z". A primeira letra do alfabeto grego é o Alfa e a última o Ômega. Portanto, dizer "Eu sou o Alfa e o Ômega" é a mesma coisa que dizer "Eu sou o início e o fim". Iniciamos nosso curso com o livro de Gênesis, que significa começo, e estamos no fim do nosso curso com o último livro da Bíblia. Neste livro temos a revelação do único, Jesus Cristo, que é o começo e o fim, que era e é e sempre será o eterno Cristo. A revelação do começo e do fim está ilustrada para nós no 4º capítulo do Apocalipse. Entendê-la é uma das chaves para decodificar a mensagem deste livro. O livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem de sinais, os símbolos. Quando estudamos os ensinos de Jesus, aprendemos sobre as parábolas, palavra composta por duas palavras gregas, balu, que significa jogar, e para, que significa ao lado de. A parábola é uma história ou ilustração jogada ao lado de uma verdade que tentamos ensinar. O que é um símbolo? Novamente vamos nos remeter ao grego para entender. Esta palavra também é composta pela palavra balo, que significa jogar. Só que agora vem acompanhada por um símbolo que significa do outro lado. Com o símbolo você tem uma ilustração ou uma história jogada do outro lado, com o objetivo de fazer você entender a verdade que está sendo ilustrada ou ensinada. O autor vai jogar estas ilustrações na nossa frente, diante das nossas mentes, para ilustrar uma verdade. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, verdades e ilustrações jogados diante das nossas mentes, porque o seu objetivo é revelar Jesus Cristo como ele era, como ele é e como ele sempre será. A primeira chave que mencionamos é o Espírito Santo. Não conseguimos entender nenhuma verdade espiritual sem o Espírito Santo. Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro do Apocalipse. Não conseguiremos entender a revelação do futuro sem a chave mestre, ou o Espírito Santo. De acordo com Jesus, a principal função do Espírito Santo é nos revelar as verdades espirituais referente ao que está para acontecer. João 16. Por isso, no que concerne ao futuro e aos fatos espirituais que ainda não se cumpriram, precisamos da chave mestra, o Espírito Santo. Com a chave mestra, o Espírito Santo, a próxima coisa que precisamos é perceber que todos os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos. A chave para entender estes símbolos bíblicos é buscar outras ocorrências dele nas Escrituras. Se entendermos os significados destes símbolos em outras passagens da Bíblia, as chances de entendermos o significado deles no livro do Apocalipse serão bem maiores. Tendo isto em mente, comentaremos sobre o tema do Apocalipse e o começo e o fim. O sumo sacerdote no tabernáculo, no deserto e no templo de Salomão usava a estola sacerdotal, bordada com pedras que representavam as tribos de Israel. Essa ilustração está registrada no capítulo 4 do Apocalipse. Quando a porta do céu se abriu, foi visto um trono, e sobre ele alguém sentado com aspecto semelhante às pedras jaspe e sardônio. Também havia um arco-íris ao redor do trono, como uma esmeralda. Estas pedras preciosas eram joias que representavam as 12 tribos de Israel. Cada nome de tribo possui um significado, e a primeira joia representava a tribo de Ruben. A primeira tribo, que significava veja, meu filho. A última das 12 tribos era Benjamim, que significa o filho da minha mão direita. A esmeralda representava a tribo de Judá, que significa louvor. Portanto, no capítulo 4 do Apocalipse, na visão do céu e do trono, nesta linguagem de sinais, a mensagem era: veja, meu filho, o filho da minha mão direita, louvai-o. Nos capítulos 4 e 5 observamos um louvor e uma adoração muito bonitos, e que Deus, o Pai, transfere o centro da adoração no céu dele para seu filho, o Cordeiro, com a aparência de ter sido sacrificado. Deus está dizendo: adorem meu filho por causa do que ele foi, do que ele é e do que ele sempre será. Adorem meu filho. Estou explicando isso para mostrar que os símbolos do Apocalipse são símbolos bíblicos e que é importante conhecer o significado destes símbolos bíblicos. Volte para o capítulo 28 de Êxodo e leia a descrição da estola sacerdotal. Aí você poderá entender o que estes símbolos bíblicos significam quando ler o Apocalipse. Estas pedras preciosas mencionadas junto com aquele que está sentado no trono no céu são símbolos bíblicos.
Como todos esses símbolos são bíblicos, você pode ver por que os livros da Bíblia foram organizados da forma que o livro de Apocalipse ficasse por último. O pré-requisito para compreender o Apocalipse é entender os outros 65 livros da Bíblia. É por isso que fico espantado quando um recém-convertido diz que o primeiro livro da Bíblia que ele quer ler é o Apocalipse. Geralmente eles acabam não entendendo nada, e dá para saber por quê, né? Isso acontece não só porque esses símbolos são criptográficos, mas também porque o pré-requisito básico para entendê-los é entender toda a Bíblia. Por isso acho que a posição do livro do Apocalipse na Bíblia é a mais apropriada. Eu gostaria de exemplificar esta chave usando outros símbolos. Observe, por exemplo, os seguintes versículos, Apocalipse 1:4, 4:5 e Apocalipse 5:6, que mencionam os 7 Espíritos de Deus. Diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são os 7 Espíritos de Deus? Você já tinha ouvido falar dos 7 Espíritos de Deus? Aquelas pessoas que estudam os números na Bíblia afirmam que o número 7 significa perfeição ou plenitude. Isso sugere que os 7 Espíritos de Deus são a expressão perfeita de Deus. Entretanto, muitos estudiosos acreditam que a expressão os 7 Espíritos de Deus nos remete às profecias de Isaías. Em Isaías 11, versículos 1 e 2, o príncipe dos profetas apresenta a profecia dos 7 Espíritos de Deus, cumprida pelo apóstolo João no Apocalipse. Um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Aí temos o 2. O entendimento. 3. O Espírito que traz conselho. 4. E poder. 5. O Espírito que dá conhecimento. 6. E temor do Senhor. Com estes são 7. Isaías estava falando que o Messias viria, e quando ele viesse, seria a expressão completa de Deus, que na sua essência é um Espírito. De acordo com Isaías, Jesus Cristo exemplificaria esse perfil de 7 características de uma vida que é verdadeiramente cheia do Espírito e controlado por ele. Vocês já sabem que gosto de encerrar nossa aula lançando um desafio. Como o nosso tempo hoje já acabou, deixo com vocês o seguinte desafio. Na sua opinião, o que é um crente cheio do Espírito? O que é um pastor cheio do Espírito? Muitas pessoas responderiam minha pergunta dizendo que uma pessoa cheia do Espírito é aquela que talvez fale em línguas. Para mim, uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito ou controlada pelo Espírito é aquela pessoa que, pela graça de Deus, demonstra estas 7 manifestações espirituais, descritas no Apocalipse pelo apóstolo João e pelo profeta Isaías, no capítulo 11 de sua profecia, como os 7 Espíritos de Deus. A descrição perfeita destes 7 Espíritos, como Isaías profetizou, é a vida de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo ordenou: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ele estava falando sobre sermos iguais a Cristo. Por causa de alguns excessos, muitos seguidores de Cristo têm medo de ser crentes cheios do Espírito. Mas vocês acham que alguém deveria se sentir intimidado de manifestar estas 7 qualidades espirituais descritas pelo apóstolo João e pelo profeta Isaías? Então, o desafio é exatamente esse. Descubra exatamente o que é ser cheio do Espírito Santo. Você não gostaria de ser como Jesus Cristo? Você não acha que todos nós devemos procurar ser como Cristo? É que possamos ser verdadeiros imitadores do Senhor Jesus Cristo. E assim vamos ter uma vida vitoriosa cada dia da nossa existência. Meu desejo é que Deus possa lhe abençoar grandemente, principalmente que possamos estar preparados para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Pense nisso e até o próximo programa.
Como é bom estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Seja bem-vindo. Estamos quase no final do nosso curso, estudando agora o último livro, que é o livro Apocalipse. No último programa falamos sobre a expressão os 7 Espíritos de Deus, que aparece 3 vezes no livro do Apocalipse, nos capítulos 1, versículo 4, no capítulo 4, versículo 5 e no capítulo 5, versículo 6. Dentro do simbolismo também são citadas 7 lâmpadas de fogo, os 7 candelabros diante do trono, representados aí os 7 Espíritos de Deus. Eu gosto particularmente do capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Estudiosos afirmam que chifres na Bíblia representam poder e olhos, sabedoria. Por isso João está dizendo que o cordeiro que parecia ter sido morto é uma expressão completa do Espírito de Deus que expressa o poder e a perfeita sabedoria de Deus. Quando Jesus Cristo foi sacrificado como um cordeiro, sua morte foi uma expressão da sabedoria perfeita e do poder de Deus. Ele que parecia ter estado morto eram os 7 Espíritos de Deus vindos ao mundo, expressão da essência de quem é, do que Deus é. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele foi uma expressão completa do Espírito de Deus. No final do último programa, comentamos sobre a profecia de Isaías, fonte bíblica do simbolismo usado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, quando se referia aos 7 Espíritos de Deus. Ouça mais uma vez esta profecia de Isaías, dos 7 Espíritos de Deus, cumprida na vida de Jesus Cristo. Assim escreveu Isaías: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. 1. O Espírito que dá sabedoria. Temos aqui o Espírito 2. E entendimento. 3. O Espírito que traz conselho. 4. E poder. 5. O Espírito que dá conhecimento. 6. E o Espírito que dá temor do Senhor. 7. O Espírito do Senhor foi muito importante no ministério de Jesus. Cristo foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Ele voltou no poder do Espírito. Ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Certamente o Espírito do Senhor estava nele, sobre ele, e se expressando através dele. Jesus tinha o espírito do conhecimento, significando que ele tinha o perfeito conhecimento da palavra de Deus. Quando tentado pelo diabo no deserto, ele respondeu com um conhecimento perfeito das Escrituras. Ele respondeu no espírito do conhecimento. Ele também tinha o espírito de entendimento, conforme ele ensinou na parábola do semeador. A palavra de Deus tem poder, mas este poder só será manifestado se compreendermos a palavra e deixarmos que ela penetre em nossas mentes. A sabedoria é a aplicação do conhecimento e não apenas o entendimento do conhecimento. É a sabedoria na prática. Jesus tinha o espírito da sabedoria porque ele viveu a palavra de Deus. O poder de Jesus como mestre que dentro da sua humanidade ele viveu tudo o que ensinou. Ele tinha o espírito do entendimento e o aplicava perfeitamente, mostrando que tinha também o espírito de sabedoria. Também o espírito do conselho é mencionado aqui, uma vez que Jesus compartilhava a palavra de Deus e sua aplicação com o povo. Jesus estava sempre conversando com alguém. A conversa junto ao poço com a mulher, com Zaqueu. Hoje chamamos isso de aconselhamento. Jesus aconselhava aquela gente. Quando a palavra de Deus é compartilhada, o seu conhecimento, entendimento, aplicação e conselho, então existe poder. Por isso Jesus manifestou o espírito de poder. E depois o espírito de adoração. Jesus era certamente um homem de adoração e demonstrava ter o espírito de adoração. Observe quantas vezes no Novo Testamento encontramos citações contando que Jesus foi para o monte orar e adorar. Jesus gostava muito de fazer isso. E, na verdade, ele passava metade do tempo fazendo a obra de Deus e outra metade do tempo orando e adorando a Deus. Com frequência as pessoas me perguntam: você é cheio do Espírito? Minha resposta é: nem sempre. E você é? Ninguém está sempre cheio do Espírito. Jesus estava sempre, 100% cheio do Espírito. Mas nós não. Deveríamos estar, poderíamos estar, mas não estamos. As pessoas não entendem bem essa questão.
Como um homem ou uma mulher, uma igreja, um pregador, enfim, um crente demonstraria estar cheio do Espírito? Muita gente acha que através de sinais dos dons ou através de uma liturgia especial no culto da igreja. Baseado nesse texto de Isaías referente aos 7 Espíritos de Deus, sabe como eu definiria ser cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que é como Cristo. Jesus estava sempre cheio do Espírito. Isso significa que ele estava sempre falando em línguas ou manifestando dons espirituais? Não. Isso quer dizer que ele tinha o Espírito do Senhor, que estava sempre em comunhão contínua e consistente com o Espírito de Deus. Ele tinha o Espírito do conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha o Espírito do entendimento. Ele não apenas entendia a palavra de Deus. Ele compreendia as pessoas e sabia como a palavra de Deus deveria ser aplicada em suas vidas. Ele tinha o Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito de poder e principalmente o Espírito de adoração. O seu prazer estava em adorar. Jesus é o exemplo nas Escrituras do símbolo que aparece várias vezes no Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus. Lemos no capítulo 4, versículo 1, que João recebeu um convite. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Era uma voz como de trombeta que o conduziu até lá. Estamos diante de mais um símbolo, não estamos? Qual é a primeira coisa que você espera que aconteça quando a série de eventos que chamamos de segunda vinda de Jesus Cristo começar? A primeira coisa que espero que aconteça é o toque da trombeta. Adoro música e o som da trombeta, mas creio que nunca ouvi uma trombeta como a que ouviremos naquele dia, que dará início aos eventos que compõem a segunda vinda de Cristo. Muitos acham que o primeiro acontecimento será o arrebatamento da igreja. Não. Primeiro ocorrerá o chamado, o toque, a trombeta. Algumas pessoas acham que a voz como de trombeta que chamou João para subir e depois o tomou para vislumbrar o trono é o símbolo bíblico referente ao arrebatamento da igreja. João vê um mar de vidro em frente ao trono. Esse também é um símbolo bíblico. Tanto no tabernáculo como no templo de Salomão havia o lavatório para lavagem e limpeza. Você está lembrado que quando o sacerdote ia para o lugar santo, enquanto o pecador esperava do lado de fora, ele passava primeiro pelo altar da purificação, onde colocava o sacrifício do pecador, você se lembra? Enquanto acontecia aquela oferta ao Senhor, ele ia para o lavatório, semelhante a uma grande bacia, onde de maneira cerimoniosa ele se lavava. A mensagem desse ato é: lave-se antes da adoração. Ou, quem pode subir à presença de Deus? Aquele que tem suas mãos limpas. A mensagem do lavatório era que você deve se limpar antes de, como pecador, aproximar-se do Deus Santo. Observe que na passagem do Apocalipse, o mar é como cristal. Em outras palavras, está solidificado. Aprendemos com o livro de Hebreus que a água representa a purificação que todos nós precisamos para nos aproximar de Deus. Jesus disse a Pedro e a João que aqueles que passaram pelo banho da purificação não precisam nascer repetidas vezes quando pecam. Você não precisa de outro banho de purificação cada vez que peca. É como se você tivesse tomado banho no banheiro público e no caminho para casa tivesse pisado em alguma coisa e sujasse o seu pé. Chegando em casa, você não vai precisar tomar banho outra vez, mas só lavar os pés. Então isso já o deixará limpo outra vez. Essa nova lavagem dos pés é representada pelo lavatório. Você não pode se aproximar do trono de Deus sem antes passar pelo lavatório. No Apocalipse, esta água do lavatório está solidificada, porque este vidro ou cristal representa uma purificação permanente. A purificação nunca é permanente nesta vida. Precisamos de purificação contínua. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, disse a Pedro: olha,